Pessoal, vamos fazer silêncio agora para nós darmos início ao nosso evento. Primeiro, gostaria de pedir desculpas a vocês pelo atraso. Nós tivemos um problema no hotel lá e acabou que atrasou a vinda dos nossos convidados. Para a gente poder começar, eu gostaria de convidar para ocupar os lugares aqui na frente as conselheiras tutelares, o vereador Luiz Cláudio, que está presente, a coordenadora do Parlamento Jovem de Itanhandu, a Vanessa, para que a gente possa dar início. Só para vocês entenderem melhor sobre o evento de hoje, nós estamos recebendo aqui na Câmara Municipal a comitiva, do CONAPET, que é o Comitê Nacional de Adolescentes e Jovens pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. É um projeto desenvolvido por esses adolescentes que vocês estão vendo. Eles percorrem todo o nosso país para divulgar o trabalho importantíssimo que eles desenvolvem. Tem parceria do Ministério Público do Trabalho, o promotor de justiça do trabalho, e para a gente é um motivo de grande alegria recebê-los aqui, porque eles estão percorrendo, a maioria das vezes, as capitais do nosso país. E fora essas capitais, apenas Itanhandu está recebendo esse movimento. Então eu quero agradecer desde já os 3 adolescentes, a Lara, o Felipe e o Eric, por essa parceria e dizer que nós estamos à disposição de vocês para contribuir no que for necessário no trabalho de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. E essa caravana já passou pelo Rio de Janeiro, já passou por outras capitais e vai continuar a viagem, mas hoje eles estarão com a gente. Então essa oportunidade é pela primeira vez que nós estamos tendo. Então saibam aproveitar, perguntando, conhecendo mais, Não adianta a gente só criticar o que está acontecendo no nosso país. Nós precisamos nos envolver, Quem quer mudança? Todo mundo quer. Mas quem quer mudar? Aí nós temos que ver quem realmente quer também, Não adianta a gente querer se a gente não vai fazer. Então é uma oportunidade que vocês estão tendo. Nós temos aqui na Câmara um grupo de jovens do ensino médio que chama Parlamento Jovem de Minas. Nós criamos no ano passado aqui na Câmara, em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde ficam os deputados estaduais. E qual que é o objetivo desse projeto? Nós vamos, todo ano tem um tema. O tema do ano passado foi educação política nas escolas e o tema desse ano é violência contra a mulher. Então esse grupo de jovens, eles vão trabalhar, vão ser capacitados, vão acompanhar palestras para poder formar propostas que possam melhorar essa questão no nosso país. Tenho certeza que cada um de vocês conhece algum fato de agressão à mulher e também tem alguma ideia para que possa melhorar esta questão. Então nós trabalhamos para isso. Os jovens vão formar propostas para melhoria. E se essas propostas forem aceitas na etapa municipal, que vai ser aqui na quinta-feira, as melhores ideias vão ser votadas e vão para a etapa regional em Maria da Fé, lá com outros jovens e outros municípios. As melhores de lá vão para a etapa estadual em Belo Horizonte. E as propostas aprovadas lá poderão ser transformadas em leis em todo o estado de Minas. Então, um jovem do nosso município pode ter uma proposta que seja transformada em lei e possa valer em todo o estado de Minas. Vocês serão convidados a participar desse projeto quando estiverem no ensino médio, para poder colocar as ideias de vocês. E o tema será outro até lá. Mas hoje nós estamos trabalhando aqui essa parceria e o tema de hoje é sobre a criança e o adolescente. Certo? É um público que vocês se enquadram. Então tem muita coisa que a gente precisa discutir, que vocês precisam colocar sobre o trabalho infantil, sobre as demandas e reivindicações que vocês têm, que gostariam. Hoje nós estamos abrindo esse espaço para ouvir vocês. E nós escolhemos hoje a escola de vocês para participar. Então, aproveitem as oportunidades. Tá bom, pessoal? Vou pedir para que vocês fiquem em silêncio. Na hora que alguém quiser
fazer alguma colocação, alguma pergunta, pode levantar a mão sem problema nenhum, e a gente vai respondendo para não ficar bagunça, tá joia? Então, essa é uma realização da Câmara Municipal, de uma escola que nós temos aqui dentro da Câmara, a Escola do Legislativo, tá? Conta com o apoio dos vereadores, nós estamos com a parceria do Conselho Tutelar, o Parlamento Jovem, e hoje recebendo essa caravana, mais uma vez muito importante, que percorre todo o país e hoje está em Itanhandu. Para a Câmara é uma manhã histórica, porque isso nunca aconteceu em nossa cidade. E essa Câmara conta aí com um trabalho voltado, né, Vanessa, para o adolescente, para o jovem, e nós queremos dar esse espaço a vocês também, tá certo? Muito obrigado, bom trabalho a todos, bom dia. Vou passar a palavra à Vanessa, para que ela possa fazer uma apresentação melhor aqui também. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia, meus queridos. Bom, acho que o Paulinho já disse tudo, né? Acho que o que eu quero só registrar aqui, né? Eu vou iniciar assim, que eu acho que não tem outra forma de eu me manifestar que não seja o agradecimento. Um agradecimento mais do que especial ao Felipe Caetano, que é amigo, é companheiro de luta de bastante tempo, e foi com articulação com ele acreditou que seria importante essa discussão aqui em Itanhandu. E agora a Lara e o Eric, né, que eu estou conhecendo a partir de hoje, que também são meninos como vocês, que hoje constroem políticas públicas. O maravilhoso de trazer eles para um espaço desse é exatamente isso. É poder mostrar para vocês que têm a mesma idade que eles, vivem os mesmos tipos de violação de direito, têm os mesmos sonhos que eles, para que vocês enxerguem e que eles possam empoderar, fortalecer, motivar vocês, qual o espaço que vocês podem ocupar nessa sociedade, ok? Hoje a gente recebe o Felipe é do Ceará, a Lara é do Espírito Santo e o Eric é do Rio Grande do Sul. Tá bom, pessoal? Eu vou passar a palavra para os meninos. Luiz, uma palavrinha? Você que sabe. Pode ser? Então tá. Então, pessoal, eu vou passar a palavra para os meninos, que eu acho que a gente precisa ouvir bastante eles, que eles têm muito para contribuir. Obrigada mesmo. Bom dia. Vou puxar pra frente. A gente queria primeiro dar boas-vindas a vocês e dizer que Minas está recebendo a gente muito bem. Como disse, a gente está fazendo a caravana. Já passamos pelo Espírito Santo e pelo Rio, que é nosso terceiro estado. Ontem a gente estava em Belo Horizonte, fizemos vários debates lá, roda de conversa. E hoje chegamos aqui, de manhãzinha, e esperamos que seja muito produtivo com vocês. E acho que é só isso por enquanto. Meu nome é Lara, já falou, né? Sou do Espírito Santo, vizinha aqui de vocês. E eu represento também o Sudeste. Bom dia. Bom dia, galera. Vamos lá. Bom dia. Isso aí, vamos lá. Acordando. Então, meu nome é Eric. Eu sou representante do Estado do Rio Grande do Sul no CONAPET, que é o Comitê Nacional de Adolescentes e Jovens na Prevenção e Educação do Trabalho Infantil. E eu tenho 16 anos também. Bom dia. Ixi, tá todo mundo com sono ainda. Vamos falar mais alto, que é pra quem tá lá fora achar que tá lotado. Bom dia. Agora tá melhor. Eu sou Felipe Caetano, sou militante dos direitos da criança e adolescente e sou do estado do Ceará e represento também o estado do Ceará no mesmo comitê que o Eric, que é um comitê enorme no nome, né? E a Lara também. E a gente vai passar amanhã debatendo sobre a mazela social, que eu sei que também ocorre aqui na cidade de vocês, mas que é preciso a gente se empoderar para realmente fazer com que essa mazela não aconteça mais. Eu espero que a gente tenha uma boa manhã de debate e que vocês aproveitem muito. E se quiserem fazer pergunta, podem fazer. Se não quiserem fazer, quem vai fazer sou eu. Então é isso aí. Para começar, eu queria que todo mundo ficasse de pé. Vamos ficar de pé. A Lara vai puxar o alongamento. Todo mundo. Olha só. Eu sou do Nordeste, estou passando frio aqui, mesmo assim ainda vou me aquecer. Então vocês também têm que se aquecer. Vai lá. Galera, ele me botou pra fazer isso todas as vezes, entendeu?
Então eu quero todo mundo fazendo comigo, pra ninguém pagar amigo aqui, tá? Todo mundo junto. Vamos lá, primeiro roda uma mão. Todo mundo. Agora outra. Vocês não estão fazendo, pode fazer aí, ó. Agora um pé. O outro pé. Dá uns pulinhos aí pra dar uma aquecida. Todo mundo pulando, gente. Pelo amor de Deus, não sabe pular, não. Pula também, Felipe. Agora, espreguiçando um pouquinho pra acordar mesmo. Esse friozinho aqui. Agora é o seguinte. Preste atenção. Concentração. Toda vida que eu disser sim, essa é uma dinâmica já pra gente iniciar. Olha, até o cachorro quis assistir a palestra. Toda vida que eu disser sim, vocês vão dizer? Vão dizer? Exatamente. A Lara vai cantar a musiquinha, tá certo? E toda vida que a gente disser sim, pessoal aqui de trás, toda vida que a gente disser sim, vocês vão ter que dizer não. Beleza? Lara? Mais assistente. Bom, galerinha. Eu tô sendo paga pra ser assistente. Vai. Toda vez que eu disser sim, vocês vão dizer? Ah. Toda vez que eu disser sim, vocês vão dizer? Ih, foi ruim, vai de novo. Pode voltar, vai de novo. Tá tudo dormindo ainda. Vou fazer direito. Toda vez que eu disser sim, vocês vão dizer? Peraí, vamos mudar a palavra, Agora, toda vez que eu disser pão, vocês vão dizer? Como é? Ó, toda vez que a gente disser pão, vocês vão dizer? Quero. É mel. É mel. Tá certo? Vamos lá, Lara. Toda vez que... É isso mesmo? Ah, tá. Toda vez que eu disser pão, vocês vão dizer? Bora de novo, vai. Toda vez que eu disser pão, vocês vão dizer? Toda vez que eu disser sim, vocês vão dizer? Sim, sim, sim. Pão, pão, pão. Sim, mel, pão. Ah, pode sentar. Agora, a gente vai falar de uma temática. Como é? Como é? Não é matemática, é uma temática. Vamos lá, gente. A gente vai falar hoje sobre o quê? Sobre o quê? A gente vai falar sobre o quê, professora? Sobre crianças e adolescentes no trabalho, né? Exatamente. Nós vamos falar hoje, galera. Nós vamos falar sobre trabalho infantil. Para começar, o que é trabalho infantil? O quê? O que é trabalho infantil? Alguém aqui sabe? Alguém que sabe o que é trabalho infantil? O que é? Como é? Peraí. Vamos ouvir. Não sei mais. Lavar louça. É trabalho infantil? A gente tem uma discussão, tá certo, sobre as tarefas em casa. Se é ou não é trabalho infantil. A gente tem que ver
até onde essa tarefa vai. Eu vou precisar muito do silêncio de vocês para que a gente possa fazer uma coisa bem massa, pode ser? A gente tem muito debate sobre o que é e o que não é trabalho infantil dentro de casa. A partir do momento em que você tem a divisão, né, do trabalho em casa e aquele trabalho não vem a ser cansativo para a criança e também aquele trabalho não vem assumir a responsabilidade dos pais, aquilo ali não é trabalho infantil. Mas a partir do momento em que a criança se torna responsável pela casa e pelos afazeres, aquilo sim é trabalho infantil. O que é trabalho infantil? Então, o que mais que é trabalho infantil? O que mais? Ih, rapaz, tá todo mundo com vergonha. O que é trabalho? Pode dizer. Trabalhar muito cedo é trabalho infantil. O que mais? O que mais é trabalho infantil? O que mais? Como? Podem falar, não tenham vergonha não. Não, fazer dever não é trabalho infantil. Ó, o pessoal aqui de trás tá doidinho pra falar. O que é trabalho infantil? O que é trabalho infantil? Como? Criança e adolescente trabalhando. Mas toda e qualquer criança e adolescente não pode trabalhar ou tem algumas exceções? Quais são as exceções? Como? Isso não é trabalho infantil. Exatamente. Nós temos a condição de aprendiz. Que é exatamente para quê? Para aqueles adolescentes, a partir de quantos anos? A partir de 14 anos, que possam trabalhar. Que a gente sabe, né? Que tem muitas pessoas que realmente necessitam daquele trabalho, necessitam daquele dinheiro. Então, a partir dos 14 anos, desde que esteja matriculado na escola, você pode procurar uma vaga de aprendiz. E daí você estuda, né, só trabalha até 4 horas por dia, ganhando meio salário com todos os seus direitos assegurados. Mas existem outras violações de direitos que são consideradas trabalho infantil. Aqui vocês têm... Também. Só que 82% das crianças que trabalham, elas estão matriculadas na escola. Algumas é para não perder benefícios que tem, mas outras querem mais. A diferença da criança que trabalha, a diferença da criança e do adolescente que trabalha, tem diferença ou não tem para aquela que não trabalha? Quem é que consegue ter um desempenho melhor na escola? Aqui não trabalha ou aqui trabalha? Aqui trabalha. Tu acha que aqui trabalha? Tu acha que aqui trabalha tem um desempenho melhor? Por quê? E aqui não trabalha por quê? Ela acredita mais nos estudos? Ela vai ter mais tempo para estudar? E quem vocês acham que futuramente pode virar médico, pode virar advogado, pode virar engenheiro? É a que só estudou ou a que também teve que trabalhar? Vocês acham que os dois? Quem acha que aqui é os dois? Quem acha que... Vamos lá. Quem acha que é a criança que só estuda? Quem acha que é a criança que estuda e trabalha? Você acha que quem tem condições de virar médico, advogado, engenheiro? É a criança que só estuda, criança que estuda trabalha, criança que não estuda? Os dois? Por quê? Então... Vamos lá. Ele está falando que é uma questão de capacidade. Para os adultos já se tem uma dificuldade daquelas pessoas que fazem faculdade e que trabalham, não tem? Então vamos imaginar uma criança de 8 anos que estuda pela manhã e que trabalha de 1 da tarde até as 8 da noite. Você acha que ela realmente vai ter a capacidade de ter um bom desempenho? Você acha que mesmo ela querendo, ela vai poder?
Sim? Por quê? Eu trabalho e eu tenho desempenho bom. Você começou a trabalhar com quantos anos de idade? No trabalho que eu tô aos 16. Aos 16. Então vamos imaginar uma criança de 8 anos de idade. 18 anos já é demais. Exatamente. Você está trabalhando com 16 anos de idade e isso legalmente é permitido, tá certo? Desde que você não esteja de forma insalubre. Agora a gente está falando aqui de trabalho infantil. Trabalho infantil a gente compreende com criança. Você sabia que no Brasil tem crianças que começam a trabalhar com 5 anos de idade? Não. Você sabia que de 100% de crianças que começaram a trabalhar, apenas 3% conseguiram, como diz popularmente, vencer na vida? Não. Então a gente tem casos que são regras, a gente tem casos que são regras e a gente tem casos que são exceções. A gente não pode achar que toda pessoa também que trabalha quando criança, porque tem aqueles mitos, né? Você já ouviu aquele mito que fala melhor estar trabalhando para não virar vagabundo? Sim. Você confirma nisso? Não. É melhor estar o quê? Estudando, trabalhando. Palmas para eles. Então, a gente tem uma diferença muito grande da criança que trabalha e estuda, da criança que trabalha e não estuda e da criança que só estuda. Vamos lá. Vocês acham que filho de rico faz o quê? Só estuda, né? Estuda, brinca, né? Agora, filho de pobre faz o quê? Alguns, né? Não todos. Trabalha, né? E tudo. E quem é que continua pobre? É o rico ou é o pobre? Por quê? Quem é que, por exemplo, continua não tendo uma renda muito boa? É aquele que trabalhou quando era pequeno ou é aquele que só estudou quando era pequeno? Trabalhou quando era pequeno? Você acha que ele vai ter uma renda boa? Depende do trabalho dele? É o que estudou, não é? Que teve a capacidade de se formar, de se capacitar mais ainda. Então, o nosso sistema, algumas pessoas estavam aqui falando na questão da meritocracia. Mas é como eu citei, 97% das crianças que trabalham continuam pobres. E os filhos delas também vão trabalhar, os netos delas também vão trabalhar, os bisnetos também vão trabalhar, e assim a gente vai continuar repetindo o ciclo da pobreza, entendeu? Enquanto aqueles ricos que só estudam continuam ricos e os filhos ricos, e assim vai. Gente, eu vou contar uma história pra vocês. A gente tava no Rio, semana passada, e a gente pegou táxi com um cara. E aí a gente começou a conversar, assim, a gente fazia esse projeto e tudo, e ele começou a conversar com a gente. E ele tava contando, eu tenho 18 anos, já faço faculdade, e tenho a noção de quão difícil é você aguentar na faculdade. Imagina trabalhando, isso com 18 anos, imagina a gente mais não. E ele tava contando pra gente que ele começou a trabalhar muito cedo. Ele era... Foi a pausa dramática. Faz tudo parte da trilha sonora. E aí ele tava contando pra gente que ele começou a trabalhar muito cedo em lavoura, que era do interior. E que ele não teve muita oportunidade, que ele se mudou pro Rio e virou taxista, não desmerecendo a profissão, obviamente. Mas que ele falou que não teve muita oportunidade, que sempre trabalhou muito para conquistar tudo que ele tem. Ele teve 2 filhos. Desses 2 filhos, ele sempre falou para eles: você não vai trabalhar, você vai estudar. Desde pequeno, ele colocou os filhos assim, duramente, acho que até um pouquinho demais, mas deu certo no final. E falou: você não vai fazer nada, você só vai estudar, você tá aqui para estudar, tudo que eu puder, eu vou te pagar as melhores escolas, fazer tudo que eu puder porque você vai estudar. E aí deu que os filhos dele, os 2 se formaram em Direito, passaram em concurso, hoje ganham super bem, e são promotores, procuradores, alguma coisa assim, viajam direto, tem casas ótimas lá no Rio, e o Rio é caro para comprar casa. Então ele falou que ele não repetiu a história que aconteceu com ele, que aconteceu com a mãe dele, que ele não conseguiu nem completar, eu acho que ensino fundamental ou médio, alguma coisa assim, ele não conseguiu completar os estudos, e ele deu tudo de bom e de melhor pro filho dele. Então ele teve certeza, a experiência própria,
que começar a trabalhar cedo para a família dele foi um pouco precipitado, e para os filhos dele tudo que ele pôde fazer ele fez. Então, a Lara deu uma experiência aqui e a gente tem também outras experiências que são a questão dos mitos. O mito é uma coisa que não é verdade, mas da maneira que se é repetido, acaba se acreditando que é verdade. E no trabalho infantil, a gente tem alguns mitos. Alguém conhece algum deles? Eu já citei um ali, que é o melhor estar trabalhando para não virar vagabundo, né? Mas existem outros. Você sabe outro mito do trabalho infantil? Não, se faça de doido não. Sabe? Alguém sabe outro mito que muitas pessoas falam sobre trabalho infantil? Não? Vocês já ouviram aquele é melhor tá matando ou melhor tá matando? Melhor tá trabalhando do que tá matando ou roubando? Já ouviram? Também tem aqueles outros que dizem eu trabalhei e não morri, não é? Você já ouviu? Trabalhei quando era criança e não morri? Então, vamos falar desses dois particularmente. É melhor estar trabalhando do que estar matando ou roubando, não é? Mas por que só oferecem pra gente essas duas saídas? Ou o trabalho ou a bandidagem? Por que não oferecem, por exemplo, a educação? Por que pra gente que é pobre só tem isso? Ou você trabalha ou você vira vagabundo. Será que é isso? É só isso que a gente tem? E a escola serve de quê? A educação serve de quê? E aí? Então, quando falarem isso pra vocês, vocês falam que é nenhum dos dois. É melhor estar estudando, né? E trabalhar só depois da formação. E a gente tem aquele outro mito que é eu trabalhei e não morri. Vocês sabem quantas crianças morreram nos últimos 10 anos até aqui trabalhando? Alguém chuta algum número? 10 mil? Mais. Milhões também não chega a ser. Mais. Mais. Exatamente, 40 mil. 40 mil crianças desde 2008 até agora morreram ou sofreram acidentes gravíssimos enquanto trabalhavam. Entre isso, muitas ficaram amputadas, muitas ficaram aleijadas. Então, a gente tem que ver também, será que só é ruim quando mata? Só é ruim quando mata? Para uma coisa ser ruim, ela tem que matar? É ou não é? E mesmo assim, ela já matou. Quase 40 mil agora. E vocês sabem quantas crianças e adolescentes têm trabalhando no Brasil hoje? Sabe? Quantas crianças e adolescentes têm trabalhando no Brasil hoje? Quantas? 50 o quê? Mais. Mais. Menos. Mais. 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 Quantas? Menos. Menos. Exatamente. 2 milhões e 500 mil crianças e adolescentes estão trabalhando. Vocês sabem quantos adolescentes e crianças tem no Brasil hoje? Nós temos 50 milhões. Até 5 anos atrás, eram 5 milhões de crianças e adolescentes trabalhando. Graças a programas como o Jovem Aprendiz, tem também a questão do Bolsa Família, entre outros que se entram aí, a gente tem conseguido reduzir esse número de crianças e adolescentes que trabalhavam irregularmente e aumentado. E hoje eles estão nas escolas e tudo. E não sei se vocês notam também, com esse combate ao trabalho infantil, as pessoas que são de origem pobres, né, elas conseguem ter um acesso maior à universidade. Também por programas de governo que se tinham, né, e também pela dedicação que elas estão tendo agora somente ao estudo. Então a gente também tem que levar em consideração isso. O Eric agora vai falar para vocês a importância da nossa participação sobre o trabalho infantil. Mas antes eu queria saber se alguém aqui tem alguma dúvida.
Tem alguma questão que queira levantar? Alguém aqui apoia o trabalho infantil? Você trabalha? Fazendo o quê? Como? Você tem quantos anos? 15. Tá certo. E você ganha uma média de quanto por dia? Por dia? Por mês. E qual é o trabalho mais duro que você faz? Você, qual é o mais duro que tu faz? Tirar coisa do caminhão. Tá certo. À noite tu sente dor na coluna? Não sente dor na coluna, não? Pois deixa eu te contar uma história. É rapidez, é rapidez. Rapidez. Lá no Ceará, tinha um menino que, como eu falei, começou a trabalhar com 8 anos de idade. E ele também trabalhava carregando coisa. Ele carregava coco na praia. E daí, ele fez isso. Tu já faz isso há quanto tempo? Já faz isso há quanto tempo? 2 anos? 2 anos? 2 anos, né? E esse menino fez isso durante 5 anos. Presta atenção. Fez isso durante 5 anos. E lógico, que na hora você não sente nada, na hora você acha tudo bom, você está ganhando dinheiro, né? O trabalho infantil ele é uma coisa que lhe dá dinheiro na hora. O estudo já é uma coisa que vai lhe dar dinheiro muito mais tarde. Só que quando vem, vem muito, né? Vem mais. E daí esse menino fez isso durante muito tempo. E quando esse menino parou de fazer isso, presta atenção, pessoal. Ele na verdade sentiu muito. E até hoje ele sente muita dor na coluna e tudo, e sente muita dificuldade na questão de foco por conta da postura. Então, isso agora pode não estar lhe fazendo mal. Mas daqui a algum tempo eu tenho certeza que vai. E problema de coluna é uma coisa muito difícil. Mas assim, se já tem 14, né? Eu aconselharia você a buscar um programa. 15, né? Aconselharia você a buscar um programa de aprendizagem que você provavelmente ganhe mais que isso e também trabalhe carregando menos coisa, né? Porque também essa é uma das piores formas de trabalho infantil porque você está prejudicando a sua saúde. Também, rapidinho, a questão da aprendizagem acaba te trazendo mais frutos no futuro. Gente, rapidinho, a gente queria perguntar uma coisa pra vocês. Vocês sabem os tipos de trabalho infantil? Que vocês veem aqui, ou nas capitais, na metrópole? Oi? Não, mas os tipos, vamos lá. Agricultura. Tá, vamos globais, não foi um por um. Tá, agricultura. Eric, você sabe mais algum? Sei. Na agricultura, o doméstico, Trabalho doméstico. turismo. Exploração sexual. Mais alguém? Em fábrica. Mais alguém? Vão aí, gente, falta mais um. O que vocês veem nas capitais? Não sei se aqui tem, mas nas capitais tem muito. E eles, inclusive, olham jovens, geralmente meninos, geralmente moradores de favela, de comunidade. O que você falou? Tráfico. Bom, tá. Exploração sexual são meninas que acabam trocando por dinheiro, pouco dinheiro. Tráfico, trabalho doméstico, trabalho em fábricas, ilegal, do turismo. Enfim, tem vários tipos de trabalho. Agora vamos explicar um pouquinho do que isso acontece. Então, vou perguntar para vocês o porquê que empresas contratam adolescentes irregularmente. Oi? Exatamente isso.
é uma mão de obra mais barata. Mais alguém? Por que empresas, por que mercados e etc. contratam a mão de obra de crianças e adolescentes irregularmente? E é exatamente isso que ele disse, porque a mão de obra da criança e adolescente regularmente é mais barata. Aí não precisa pagar o que é obrigatório por lei, que são as... Esqueci. São as... Isso, as leis trabalhistas. Muito obrigado. Então é por isso que as empresas, tecnicamente, contratam os adolescentes regularmente, por causa que não precisa as leis trabalhistas. Isso, então, faz e afeta a infância e a juventude da criança. Quando você contrata uma criança ou um jovem e ela não tem a noção do que quanto ela pode ganhar, o que são certos segundo as leis trabalhistas, eles acabam abusando dessa falta de informação. E por um adulto, ele saberia quanto ele tem o salário mínimo, o quanto ele poderia ganhar. Já uma criança não. Então, por isso, muitas empresas contratam irregularmente. Regularmente é pelo programa de aprendizagem, que você geralmente tem. Depende do programa. Você geralmente tem uma parte teórica, que você vai conhecer o que você vai fazer na empresa, o que você precisa aplicar. Acho que vocês conhecem o programa de aprendizagem. E depois a prática, que você vai na empresa, junto com os profissionais, educadores, e eles te mostram o que você tem que fazer. Futuramente, algumas empresas até contratam oficialmente, né, quando acaba o contrato de aprendizagem, eles contratam as crianças para trabalhar lá. Os adolescentes, perdão. Quem é a favor do trabalho infantil? Pode levantar. Quem é a favor do trabalho? Quem é a favor que criança esteja trabalhando? Por quê? Não, mas por quê? Por que você é a favor? Só a gente dá uma respirada. Eu acho que o meu levantaria. Eu vou explicar um pouco também. Eu vou falar. Ele quer explicar, por favor. Obrigado. Deixa eu parar. Quem mais aqui é a favor de você, né? Por quê? Porque desde cedo já aprende a ter a sua responsabilidade. Então, essa questão de responsabilidade. Essa questão da responsabilidade é uma questão de educação ou de trabalho? Você tem certeza que é de trabalho? E por que as crianças que não trabalham também têm responsabilidade? Quem mais aqui é a favor do trabalho infantil? Vai falar ou não vai falar? Pô, mas você desenrola um cafezinho pra mim lá? Vai mesmo? Já, então.
Você sabe que o tráfico é uma das piores formas de trabalho infantil? Você sabia que tráfico... Não, a gente tá vindo do Rio também. Você sabia que o tráfico é uma das piores formas de trabalho infantil? Sabia que também é trabalho infantil, tráfico de drogas? E você tá apoiando isso? Você disse que é a favor de crianças trabalhar? Os caras que fazem os correios dele já era. Mas é trabalho infantil também. Ah, tem vários tipos. Né? Vamos supor, você tem um filho lá de 15 anos, você prefere ver ele traficando, pedindo dinheiro pro pai e a mãe, você faz um pouco. Estudando. Mas estudando também, não pede meio tudo. Tá, E por que não educação integral? Estudando o dia todo. Passar o dia todo na escola. Isso aí eu acho errado. Acho errado. Estudar o dia todo. Vocês sabiam que a maioria das pessoas, das crianças e adolescentes que se envolvem com as drogas é no trabalho? Você sabia? E você sabia que o tráfico de droga, como você citou, também é trabalho infantil? Sabia? Então, você apoia o trabalho infantil, mas não apoia o tráfico de drogas, mas acha que criança e adolescente se envolve com droga no trabalho? Como é que é? Aí a Zé do rabo de frango. Não tem nada. E aí? Não, sim, a gente tem. Então, gente, a gente tem que quebrar essas coisas. As crianças e adolescentes, vamos lá, vocês acham que elas se envolvem com tráfico de drogas aonde? Dentro da escola ou no trabalho? Você acha que na escola também? Você acha? Aqui em Itaiandu, é dentro das escolas? Tem? Então a gente também tem que ver esse conceito, porque escola não é para ter droga. Então a gente tem que ver isso também. Mas assim, a criança ela tá mais sujeita a se envolver com drogas na rua ou na escola? Na rua. Como é? O fato é que aprende na rua e traz pra escola. Ah, mas ela aprendeu aonde? É. Então você acha... Pessoal, quem quiser falar, levanta a mão, tá certo? Eu vou falar com ele, depois você fala. Então, assim, a gente tem essa questão de crianças que se envolvem com essa questão das drogas e tudo e levam para dentro da escola, que acaba também sendo um trabalho infantil, né? E assim, a gente tem que ver também o que é trabalho infantil. Tráfico de drogas é trabalho infantil. Essas crianças estão se envolvendo com drogas também nos trabalhos infantis. Como? Você queria falar? Isso, exploração sexual de crianças e adolescentes também é trabalho infantil. Como? Como é? Mas enfim, nós temos que ver as piores formas de trabalho infantil. Quando você apoia o trabalho infantil, você não está só apoiando aquela criança que está ali pedindo esmola no sinal. Você não está só apoiando aquela criança que está ali vendendo um doce. Você também está apoiando aquela criança que é abusada sexualmente, aquela criança que está no tráfico de drogas, aquela criança que é utilizada também, que é vendida também, que querendo ou não, ainda tem famílias que vendem seus filhos. Então a gente tem que ver o que é e o que não é trabalho infantil. Mas vou novamente fazer a pergunta. Quem aqui apoia o trabalho infantil? Eu vou fazer novamente a pergunta. Por quê? Você falou o que mesmo? Então, e daí eu perguntei, e as crianças que não estudam e têm responsabilidade? Você acha que a responsabilidade é uma coisa de trabalho ou de educação?
Educação. Tá certo. Você ainda apoia o trabalho infantil? Por quê? Não sabe? Você acha que é melhor uma criança tá matando, tá trabalhando ou tá estudando? Tá estudando? Você acha que a criança ela pode desenvolver psicologicamente, economicamente, socialmente, trabalhando, matando ou estudando? Estudando também? E quando oferecerem para você a opção de trabalhar ou entrar no mundo do crime, você vai preferir o quê? Por que não estudar? Estudar para ti não é uma opção? E estudar também não é algo que se fazer? Você tem quantos anos? 15. Você está em que série? Nono ano. Você vai entrar no ensino médio e daí como é que vai ficar, por exemplo, o seu preparatório para a universidade? Você considera estudo, por exemplo, só o tempo que você passa dentro de aula? Então por que que as crianças têm que trabalhar só naquelas 4, 5 horas que ficam dentro da escola e elas não podem estudar no contraturno, não podem se divertir no contraturno? Como? Felipe. Então, gente. Pode. Eu acho que estudo é uma questão de obrigação, mas o trabalho é uma questão de escolha. Porque é muito difícil você vir aqui em Itaiandu e ver crianças de 8 anos trabalhando. Isso eu acho que é uma coisa que não tem aqui em Itaiandu. Eu não vejo mal nenhum em uma pessoa ir estudar de manhã e à tarde ela ir lá e simplesmente fazer, tipo assim, como o Vitor trabalha, o Iago trabalha, ir lá e fazer alguma coisa para ter o próprio dinheiro, para não precisar ficar pedindo para os pais. Então eu acho que estudo é uma questão de obrigação, mas o trabalho é uma questão de escolha. Depende. A gente não pode considerar que seja uma questão de escolha porque a gente fala isso a nível nacional. Quando a gente fala de trabalho infantil, a gente não pode especificar somente o município de Itaiandu. Nós temos crianças que são obrigadas pelos pais a trabalharem e quando elas voltam, elas têm que dar o dinheiro para os pais. E assim, essa questão do trabalho, gente, vamos focar. Essa questão do trabalho, você sabia que na lei você pode começar a trabalhar a partir dos 16 anos? Na verdade, a partir dos 14, mas como aqui não tem aprendiz, a partir dos 16. Então, você acha que tem mal algum, por exemplo, esperar até completar os 16 anos? Enquanto isso, ele estuda? Eu não vejo mal nenhum. Tipo assim, eu dei minha opinião por quê? Eu não vejo mal nenhum na pessoa trabalhar se ela quiser. Só que a partir do momento que ela tem noção do que ela está fazendo. Tipo, eu não estou apoiando uma criança de 8 anos trabalhar, porque ela não tem noção do que ela está fazendo. Porque quando chegar em casa, com certeza, ela está fazendo isso por obrigação dos pais. Mas eu digo aqui em Itaiandu, estou falando aqui de Itaiandu. Eu acho que não tem pode ter até ter, mas eu acho que não tem o caso de uma criança de 8 anos trabalhando. Só de pessoas que têm noção do que estão fazendo, entendeu? Porque, vamos supor, Vitor, você trabalha porque você quer ou porque alguém te obriga? Então, é disso que eu tô falando. Eu sei que tem casos que crianças são obrigadas, mas eu tô dizendo aqui estando, entendeu? Você prefere ter dinheiro ou não ter? Exatamente. A gente está no sistema capitalista. Se a pessoa puder ter dinheiro, a pessoa vai ter. Entendeu? É tudo uma questão de necessidade. É como a gente fala. O trabalho infantil ele dá o dinheiro agora. O estudo ele dá o dinheiro mais lá na frente. Mas a diferença é que, por exemplo, um trabalho que ele executa, se fosse um adulto executando, você acha que o adulto ganharia mais ou ganharia menos? Ganharia mais. Você acha que o adulto teria direito trabalhista ou não teria? Você acha que o adulto teria direito a férias ou não teria? Então a mão de obra adolescente ela é mais barata ou ela não é? Entenderam? É tudo uma questão também de lógica. Os empregadores, eles preferem mão de obra de adolescentes que esteja em situação irregular. Porque, por exemplo, quem aqui tem 16 anos?
Você trabalha? Não mais, né? Mas quando você trabalhava, seu patrão assinou sua carteira? Você sabia que você tinha direito de ter carteira assinada? Com essa reforma do Temer, realmente. Mas, enfim, essas pessoas utilizam essa sua mão de obra, a mão de obra dele, por ser uma mão de obra mais barata. Você pode estar achando que você está ganhando muito. E realmente, para quem só estuda, já é alguma coisa. Mas é como a gente fala, se fosse um adulto executando seu mesmo serviço, ele estaria ganhando muito mais do que você. Então tem muito disso também. Uma coisa, ele trabalha vendendo as coisas na rua. E eu creio que ele é uma pessoa muito inteligente, muito estudioso, e isso não atrapalha ele nos estudos dele. Mas, tipo, eu não vejo mal nenhum em uma pessoa que tem noção, porque ele tem noção do que ele está fazendo, porque ele ganha dinheiro para ele. Mas é uma coisa que não atrapalha ele nos estudos, entendeu? Será? Só dele. Você trabalha quantas horas por dia? No máximo 2 horas e meia. Agora, se bota uma criança que faz seu mesmo serviço 8 horas por dia. Mesmo assim, ainda continua sendo trabalho infantil. Porque é vendida por mão. Você tem quantos anos? Você tem 14. Você pode exercer esse trabalho legalmente a partir dos 16. A partir dos 14, você pode trabalhar na condição de aprendiz. É como eu falei, aqui não tem. Era para ter. Então, vocês têm que, creio que vocês possam tentar ver isso, não sei se com a Câmara Municipal ou com outro órgão. Mas trabalho em situação irregular, gente, não pode. Adolescente pode trabalhar a partir dos 16, desde que não passe das 10 da noite e não esteja em condição insalubre, ou seja, que vai fazer mal à sua saúde. Então, menos de 14 não se pode trabalhar de maneira nenhuma. A criança ou adolescente tem que se dedicar integralmente à educação e ao lazer. Você sabe por quê? Sim? Sabe não? Porque nessa fase, na verdade, essa fase é a principal fase do desenvolvimento humano. A adolescência é a principal fase do desenvolvimento e formação humana. Então, é um momento crucial, segundo a Organização Mundial da Saúde, para o seu desenvolvimento. Ou seja, que você vai ser adulto vai ser determinado a partir daquele momento e é importante que essa fase você passe somente estudando. Certo? Você quer falar também? Aproveitando essa questão, pessoal, do menor aprendiz, passou aqui na Câmara uma informação que veio da Prefeitura, porque isso é responsabilidade da Prefeitura, a questão do projeto Menor Aprendiz. Veio uma empresa apresentar, né, essa parceria para o município, e dentro desse projeto, como que funciona? O menor tem que estar estudando regularmente no ensino que ele está matriculado. Fora isso, ele vai ter, se eu não me engano, para Itanhandu, no início eram 100 vagas, tá? Em parceria com as empresas do município. E fora isso, ele tem os direitos trabalhistas, acompanhamento psicológico, um acompanhamento jurídico de um advogado, o apoio, né? E também extraturno, em outro horário, ele teria também que realizar algum curso que fosse de acordo com a área onde ele estivesse trabalhando. Então, de acordo com o conhecimento que vocês têm, eu gostaria de saber, só para eles entenderem melhor a diferença. Não é que, acima de 14 anos, não é que não possa trabalhar. Eu entendo que pode, desde que tenha todos esses critérios cumpridos. Que vocês tenham os direitos, porque senão é o que ele falou. Para ficar mais barato para a empresa, eu vou chamar um adolescente, porque ele não vai cobrar os direitos dele, ele vai cobrar mais barato e acaba sendo uma exploração. Tá? Isso só para vocês entenderem. Acima de 14 anos não é que não pode. Pode trabalhar, desde que seja de acordo com as leis trabalhistas, que não seja exploração, né? Que vocês tenham todo o apoio necessário para ninguém abusar de vocês. Tá certo, pessoal? É uma dúvida que eu tenho, pelo conhecimento que eu adquiri, e agora eu gostaria, em cima da minha fala, que vocês pudessem explicar melhor para eles, se possível, essa questão do menor aprendiz.
E o que ele disse, pessoal, menor de 14 anos, às vezes a gente sabe que a situação é difícil em casa, que é uma vontade de ajudar, tudo isso a gente compreende. Mas o ideal, pela nossa legislação, né, para a formação de vocês, é que a cidade vocês dediquem o tempo com as atividades da escola, né, e com o tempo, assim, às vezes 14 anos fala que não brinca mais, né, mas que possa dedicar o tempo brincando ou fazendo outras atividades. E a partir dos 14, quem tiver o interesse de trabalhar, que seja dentro da legislação, né, que não seja aproveitado, né, a pessoa, o patrão, não se aproveite da inocência ou da idade de vocês para poder tirar algum tipo de vantagem em cima disso, tá certo? Então, vou passar para eles, ou para a Vanessa, ou para vocês poderem, o Luiz também quer falar. Felipe, pessoal, eu queria provocar um pouquinho para uma discussão. Peraí, olha aqui, ó, até esse é um dos motivos de eu ter convidado o pessoal da caravana, ter feito contato com o pessoal do comitê. Itanhandu, nós não estamos naquele cenário que, no primeiro momento, a gente está naquele cenário que realmente nós temos meninos que estão sendo explorados em situação de exploração de trabalho infantil. Nós não temos esse cenário. Se a gente pegar o estado de Minas Gerais, formos lá para o norte de Minas Gerais, a historinha é outra. Pessoal, só um pouquinho. A historinha é outra. São meninos, são crianças realmente trabalhando e muitos voltados à exploração sexual. O próprio comitê que eles representam hoje, o programa do comitê, ele diz que é prevenção e erradicação de trabalho infantil. Vamos considerar que Itanhandu, gente, por favor, vamos considerar que Itanhandu realmente não tenhamos esse número grande de meninos trabalhando. Se nós que eu falo nesse momento, não são vocês. É poder público, é governo, é sociedade. Se nós não fizermos nada hoje, talvez daqui a um ano a gente reencontre aqui e a história seja diferente, seja mais meninos inseridos no trabalho infantil. Por que vocês estão aqui hoje? A gente precisa chegar na sociedade. Quando eu falei com os meninos em relação de trazer esse tema para Itanhandu, qual foi minha preocupação? Eu concordo, eu entendo o seu discurso, eu entendo o discurso de cada um de vocês, mas a gente precisa entender que nós temos um ente muito mais responsável por isso, que é o poder público, o governo, recursos. Gente, sociedade. Posso só fazer uma fala? O dono do supermercado, o dono da empresa, meninos, Felipe, Lara e Eric, vocês estão no sul de Minas, certo? Vocês estão numa região, nós estamos numa região rica do nosso estado. Se vocês andarem a cidade inteira, nós não vamos encontrar morador de rua, nós não temos... Pessoal, peraí. Nós não temos crianças e adolescentes pedindo esmola na rua, temos? Nós não temos a miséria na nossa cidade. Calma. Só que, quando a gente chega para os mesmos comerciantes que acham um absurdo o menino fumando maconha na calçada, acham um absurdo o menino não poder trabalhar, eles também não querem, dentro da empresa deles, que tenha um projeto que vocês sejam inseridos e trabalhem na condição que o Felipe trouxe. É disso que a gente está falando. A gente está falando, por que nós estamos dentro de uma Câmara Municipal? Hoje à noite, nós vamos ter uma audiência pública onde autoridades e representantes do município que são responsáveis por construir política pública foram convidados para estarem aqui. Isso aqui não é uma conversa para acabar e pronto. A preocupação nossa é que a gente possa iniciar, por favor, que a gente possa iniciar um diálogo no município a nível de avanço. Por que não Itanhandu ter, sim, o trabalho de adolescentes, mas com qualificação, com a garantia que eles permaneçam na escola, com a garantia, como o Felipe traz ali, que ele seja remunerado de forma justa? Porque não é justo ele trabalhar o mesmo tanto que o adulto e ganhar menos. A nossa discussão é essa. Tá? A lei diz que criança e adolescente não pode trabalhar, salvo na condição de aprendiz. Vocês podem vir com o argumento que vocês têm com vocês, nós entendemos, mas o nosso papel enquanto construção de política pública é bater na porta do governo. Seu governo, o senhor tem responsabilidade. Porque se tem alguma família aqui que está passando necessidade, não são vocês que têm que sair para buscar o sustento. Ok?
sociedade. Sociedade é quem? É todo mundo que está lá fora que não está aqui dentro hoje. E nós também. Que não apoiam. Não dá. Mas assim, não dá para trabalhar também. Sim. Mas a justificativa que está estudando não é legal, não é bacana, não está certa. Ah, não tem problema que eu estou estudando. Não, gente, não tem meio termo, tá? Mas esse diálogo com vocês, eu acho que é muito a proposta que o Felipe trouxe. Eu só queria provocar vocês um pouco para entenderem o tamanho da responsabilidade da sociedade. Nós temos aqui, gente, me ajudem, por exemplo, nós temos uma granja aqui que é maior da América Latina. Como que é a história da nossa granja? A maior exportadora do Brasil. Então, assim, a gente tem grandes indústrias na cidade. E eu vou falar uma coisa para vocês com tristeza. Me perguntem se nós temos aqui o projeto, se nós temos o programa, quantos adolescentes trabalham nessa cidade na condição de aprendiz? Nós não temos. Se a gente percorrer toda a cidade, nós temos muito emprego aqui na cidade. E não temos. E o dono do supermercado acha lindo o menino colocar produto dentro da sacola que não está tendo problema nenhum. Então, a ideia é essa, é chegar nessas pessoas. A minha proposta para provocar essa discussão é isso, chegar nesses comerciantes, chegar nesses empresários, para que a gente possa cobrar deles, e não como está sendo cobrado dos meninos ajudar em casa. Eu acho que o vereador Luiz também quer falar, mas acho que passar para o Felipe. Obrigada. Deixa eu só fazer um complemento, antes de passar para o vereador e terminar. Hoje à noite a gente vai ter uma audiência pública, tá certo? Eu convido vocês a virem também aqui. Não sei se vocês moram perto, não sei como é o acesso a vocês, mas eu convido vocês para a gente exatamente tocar nesse assunto, né, para que a gente também possa cobrar dessas empresas essa questão do adolescente aprendiz aqui no município de Itaiandu, para não ter mais menino carregando peso, tendo problema de coluna, precisando vender bala, e que tenham direito à aprendizagem garantida dentro da escola e também ganhando salário com direito assegurado. Pode ser? Pode ser, a gente pode assumir esse compromisso. Quem puder vir, eu estou convidando para vir aqui hoje à noite, que a gente vai falar disso, dessa questão também da aprendizagem aqui no município, que é uma coisa bem importante para que adolescente não esteja trabalhando em situação irregular. Obrigado. Bom dia, maior parte aqui alunos, né? Eu vou falar pouco, mas eu quero silêncio na hora que eu estiver falando. Eu sou vereador aqui em Itaiandu e desde já parabéns, presidente Paulo Henrique, por receber esses jovens aqui para tratar de um assunto tão importante. Agradecer a presença das conselheiras tutelares, ex-conselheiras tutelares que aqui estão. Dizer para você, Felipe, Eric e Lara, que parabéns pelo ativismo de vocês, né? Toda ação para despertar na população qualquer debate, por mais que apareçam opiniões contrárias, e isso é muito importante, eu acho que é válido e acrescenta a todos. Eu, como sou advogado de formação, em relação ao trabalho infantil, eu não tenho muita dúvida. Eu sei que ele existe no Brasil, eu sei que ele é prejudicial e eu sei que a lei determina muito bem quando pode e quando não pode trabalhar. E aí a situação do menor aprendiz. Então eu vejo isso como uma questão legal, fácil de resolver. O duro é que a sociedade, os pais e as famílias não respeitam a lei. Se respeitasse a lei, estava tudo muito bonito. E para falar de trabalho infantil, como muito já foi falado aqui, num paralelo com a educação, o que eu tenho a dizer é o seguinte: vocês jovens que aqui estão, eu creio que a maioria aqui, né, não tem 16 anos ainda, se eu não estiver enganado, mas o que ocorre é o seguinte: a participação do jovem na política ajuda a mudar esse contexto. Porque vocês estão sendo educados e criados num tempo diferente da geração de seus pais. Eu sei muito bem o que é, né, uma história antiga, que os filhos trabalhavam desde pequeno, com apoio da família, enfim, a atuação de vocês no futuro.
com essas considerações e estas palestras que vocês assistem. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para vocês, quando adultos, quando pais, quando mães, forem formar suas opiniões em relação a como vocês vão tratar as suas casas. Então, parabéns pela presença de vocês. Eu não tenho dúvida nenhuma que educação, né, juntamente com a saúde, como dizia lá o grande filósofo grego, né, mens sana in corpore sana, a cabeça e o corpo estando bem, né, a tendência da gente tomar as melhores decisões e fazer as coisas certas é uma possibilidade grande. Em relação a vocês que estarão aqui hoje à noite, Felipe, Eric e Lara, eu vou pedir para o presidente subscrever uma moção de agradecimento pela presença de vocês aqui. Será enviada aos endereços de vocês, mas pelo ativismo e pela forma que vocês rodam o Brasil inteiro, e eu só não conheço sua terra, Eric, conheço o Espírito Santo, conheço o Ceará, mas... E a você, Vanessa, eu quero dizer o seguinte, parece que é por Deus, né? Essa data hoje é muito especial, porque eu, neste meu primeiro mandato, recebi a primeira ativista aqui, que foi a Ana Luísa. E hoje, por acaso, é aniversário dela. Então, você não esqueça de mandar um parabéns lá para ela. E, em nome dela, parabenizar todos vocês e agradecer a presença dos alunos. Porque o que eu quero que vocês imaginem é o seguinte: um dia vocês serão os adultos, um dia vocês serão o futuro do Brasil. Então, tudo que vocês vêm falar aqui e tudo que vocês passam na vida de vocês é o que o Brasil espera no futuro da atuação de todos nós. Então, parabéns pelo tema. Não vou entrar no mérito do trabalho infantil, porque, para mim, como advogado, o tema é bem claro. Da parte da educação, eu acho que a educação integral é a que facilita e melhora a condição de cada um, e a Câmara Municipal, no nome do presidente Paulo Henrique, que tomou essas iniciativas nessa legislatura, de fazer esse tipo de trabalho, fica também meus parabéns. Então, muito obrigado pela atenção, parabéns pela presença de todos, dos palestrantes, das conselheiras, e que vocês visitem mais a Câmara. E vocês que vão estar em Itanhandu por mais esse dia aí, que vocês tenham oportunidade de conhecer a cidade um pouco, porque é bem diferente da realidade da sua terra, e a sua eu não conheço, não posso falar, mas tenho certeza que tem diferenças também. Então aproveitem para conhecer Itanhandu e volte sempre. Muito obrigado. Pessoal, agora o seguinte, é a pergunta que vocês talvez estejam fazendo, e agora? Agora, através dessa reunião, deste bate-papo que nós tivemos, nós vamos fazer um diagnóstico, um levantamento das respostas que vocês deram, da participação de vocês, para a gente poder fazer alguma política pública, alguma lei, algum projeto que possa envolver vocês. E buscar trazer para o município esse projeto, né, do menor aprendiz, desde que seja de acordo com a legislação, que é o mais importante, tá certo? Não sei se todos assinaram a lista de presença que está passando. Quem não assinou, favor assinar. E para a gente poder fazer um encerramento, que agora nós vamos lá no Souzanilo, eu gostaria de convidar vocês para a gente ocupar aquele lugar lá na frente para a gente tirar uma foto com todo mundo junto, tá certo? Quem já assinou, pode vir aqui. Quem não assinou, termina para vir, tá bom? Os menores ficam ali no alto e os maiores podem agachar aqui. Tá bem, querido? O Rafael é administrador do grupo, ele vai tirar a vida do grupo lá.
Peraí, espera todo mundo pra você tirar completa. Espera todo mundo, você tira completa. Vamos lá, pessoal. Quem não assinou, quem já assinou pode ir chegando. Claro que tem. Dá mais... Eu vou pedir para eles. Controla o pessoal, ninguém está querendo entrar ali dentro. Ô, João, você tira a foto para nós, por favor. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, todo mundo, gente, para a gente tirar foto. O João Paulo vai vir tirar para nós. O João Paulo. Olha lá, ele está chegando. Vamos lá, pessoal. Quem mais? Vamos lá. Vocês estão com vergonha. Vamos lá tirar foto primeiro. Você não é... Pessoal, vamos lá mesmo quem não assinou para a gente poder tirar foto. Vamos? Mesmo quem não assinou ainda, vamos lá para a gente tirar. Espera aí, gente. Tem mais gente aqui. Sei lá, deve estar rodando. Vamos lá. Vamos lá, gente. As conselheiras estão aí, tudo. Maria, vem. Você não vai vir tirar foto em vez de ficar olhando aí, vem. Pessoal, nós agradecemos a presença de vocês, da Escola Dona Semiana, das professoras e professores.